Esse tema do chamamento, pode dizer que é uma das coisas, uma das inovações, né, da nova lei. A Lei 8666, ela trata muito pouco, acho que só um dispositivo que fala de chamamento para registro cadastral. O chamamento já era utilizado até por construção da jurisprudência e da doutrina, especialmente questão de credenciamento, né, que é considerado como uma espécie de inexigibilidade, e é feito o chamamento nessa situação. E a nova lei ela veio prever expressamente várias situações em que o chamamento é necessário. Também tem uma previsão específica na lei das parcerias com a iniciativa privada, né, com as organizações sociais. Mas, fora isso, ela não há muita previsão. A não ser agora na nova lei de licitações, aí Raíssa vai dar esse panorama geral para a gente. Acho que é o primeiro encontro que a gente está tratando mais diretamente da nova lei, que é uma coisa importante, que a gente vai ter que fazer mais daqui para frente, porque daqui a pouco menos de um ano ela vai entrar plenamente em vigor. Então, sem mais demora, passo a palavra aí para a Raíssa dar início à apresentação. Obrigada, Danilo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar hoje aqui com vocês, trazendo esse tema. Esse tema me foi sugerido e acatado, né? Porque é uma figura que a gente já lida bastante, mesmo com base na lei anterior, né? E principalmente com base na lei 13.019 de 2014, então é uma figura conhecida nossa, mas que ganha uma nova relevância, né, com o advento da nova lei de licitações. Então, eu trouxe esse tema para a gente debater hoje. Como o Danilo bem falou aí, né, a gente está praticamente numa corrida contra o tempo, porque temos a vigência da lei, né, e muito em breve sua obrigatoriedade. E aí a gente realmente precisa direcionar os nossos esforços para já tratar de temas dentro da nova lei e talvez começando pelos temas que podem se fazer mais presentes no nosso dia a dia lá na prefeitura. Então, vamos dar início aqui. Olha só, eu trouxe para vocês algumas definições de chamamento público, tá? Que refletem que essa figura ela pode ter alguns aspectos variados, embora tenha sempre pontos em comum, mas não tem como a gente tratar só de uma definição de chamamento. Então, vamos lá. A gente pode dizer que o chamamento é um conjunto de iniciativas da administração pública para dar publicidade à sua intenção de dialogar com os agentes privados a respeito de uma determinada questão de relevância pública, geralmente relacionada à contratação de bens e serviços que, por sua complexidade, demandam algum estudo ou debate prévio. A administração, ao divulgar o edital de chamamento, reconhece os seus limites quanto ao conhecimento sobre o objeto, indo buscar no mercado auxílio para a construção da solução demandada. Nessa perspectiva aqui, a gente vê o chamamento como um ato de abertura e até de humildade da administração, de perceber que ela não sabe tudo e nem sempre ela tem a solução ideal para tudo, né? Então, ela vai lá, abre esse edital, né? Seleciona, vê aí o que é que está demandando essa atenção, esse ponto realmente que precisa ser solucionado, e vai abrir o edital, dando uma publicidade a essa intenção de dialogar com o setor privado.
E aí, qual é a importância do edital de chamamento, né? Quanto mais participantes, melhor. Quanto mais pessoas puderem contribuir para esse diálogo, melhor para a administração. Também pode ser entendido como um processo que busca dar mais transparência administrativa na fase prévia da abertura de um certame, pois pode se dar em todos os casos em que se verifica que os agentes privados podem trazer informações que a administração não tem. Trata-se, assim, de instrumento que convida interessados para apresentarem informações, sugestões, críticas, comentários que possam ajudar a administração a preparar o certame licitatório. Então, nesse caso aqui, é um procedimento prévio, né, que ele vai aparelhar, ele vai instruir e preparar uma licitação futura. Busca-se aqui diminuir também a assimetria de informações, né, porque você vai lá no setor privado, coleta dados, informações, então você já vai partir de um grau mais avançado de conhecimento. Isso vai fazer com que o certame tenha mais chance de ser exitoso. E eu acho também importante a gente destacar que isso pode ter uma relevância econômica, porque muitas vezes é a partir dessa contribuição do mercado que a gente vai tornar aquele certame viável, tá certo? Financeiramente, né? Até porque muitas vezes é o mercado que vai deter, sabe, experiência, enfim, nessa parte financeira, e aí ajuda a tornar o certame viável e evita que ele reste frustrado. Também pode ser entendido como um procedimento de seleção das melhores propostas pelo credenciamento de empresas ou mesmo de pessoas físicas, né, sendo uma espécie de inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição. Esse é o chamamento que a gente já conhece bastante, né, porque ele precede o credenciamento, que é um conhecido nosso, a despeito de não ser previsto expressamente na Lei 8666, é uma figura que foi reconhecida pela doutrina e também pelo TCU como uma espécie de inexigibilidade de licitação, bastante usada na prática já, como vocês vão ver aí mais na frente, né? E agora foi positivado e foi também detalhado, ainda que seja necessário a elaboração de um regulamento, mas a lei nova já trouxe umas diretrizes básicas, né, para a realização do credenciamento. Por fim, a gente tem o chamamento como um procedimento da Lei 13.019 de 2014, que se destina, como Danilo já falou, à seleção de organizações sem fins lucrativos para firmar parcerias com a administração, seja por intermédio de termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação. Esse também é um caso que a gente usa bastante na prática, né? Lá na Procuradoria a gente vê muito e mostra, né, que apesar de se tratar de organizações sem fins lucrativos, é importante a gente dar essa publicidade, a gente franquear a oportunidade de várias organizações participarem, né, para a gente ter parceria, para que seja feitas essas, e a própria lei exige isso, especialmente quando há de recursos financeiros, né? Então, também é que a gente vê bastante a figura do chamamento público. E quais são os objetivos da gente realizar o chamamento? A partir desses conceitos que nós vimos, ressaltam, né, alguns pontos aí que são de dar publicidade, porque quando você divulga ali o edital de chamamento, né, você está realmente fazendo que deve ser da forma mais ampla possível, divulgado, né, pelo menos atualmente nos sítios eletrônicos oficiais e no diário oficial também, para que a gente realmente possa ter o maior número de participantes. Com isso, a gente consegue ampliar o alcance e a competitividade, o que é sempre positivo, né? E é uma busca incessante nossa. A gente quer que mais empresas, organizações e pessoas tenham conhecimento, principalmente quando a gente está ali querendo captar informações, ideias, dados. Então, quanto mais gente vier, melhor, né? Com isso, a gente está também conferindo isonomia a esse certame, porque você está possibilitando que todo mundo que tenha um potencial interesse de participar fique sabendo do edital, né? E possa vir
participar, se assim desejar. O chamamento busca, como nós vimos, estabelecer esse diálogo cada vez mais próximo com o setor privado, né? Não tem mais aquela ideia entre dois polos antagônicos do privado e do público, né? A gente está aqui se aproximando do setor privado para colher dados, informações, experiências, ideias, enfim, o que, em último grau, vai se reverter num favorecimento do interesse público, por a gente poder contar com essa contribuição, com essa expertise, com a técnica que muitas vezes só o setor privado tem. A finalidade prospectiva está relacionada a essa postura ativa da administração ir lá. Não é o particular que está vindo aqui apresentar a sua proposta, né? É o setor público que está fazendo esse convite, que está realmente indo atrás do setor privado para poder chamá-lo para junto, para atuar, né, nessa fase prévia em colaboração. Com isso, a gente quer coletar, como nós já vimos, dados, informações, ideias, né? E tornar o Certame Futuro algo mais interativo, que tenha contado já desde uma fase prévia com a participação do setor privado. Por fim, a gente pode dizer que é também uma medida de transparência administrativa, justamente porque proporciona essa abertura, né? Então, o particular, ele vai estar participando de uma fase prévia, ele vai estar em contato com a administração e com a estruturação dessa contratação futura. A partir desse tema, chamamento público, né, eu fiz um recorte na lei, né, eu fui atrás de ver onde é que o chamamento aparece na nova lei de licitações, para a gente poder tratar realmente do tema bem focado no âmbito da nova lei. Então, lá no artigo 78, que trata dos procedimentos auxiliares das licitações e das contratações, tem um elenco que fala em credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Em 3 dessas 5 figuras aí, a lei expressamente fala em chamamento. Quanto à pergunta se os slides serão disponibilizados, perfeitamente. Depois a gente manda para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O que são os procedimentos auxiliares, né? Eu vou avançar aqui só para dizer para vocês que, na verdade, eles não aparecem só nesse artigo 78, eles já vêm lá desde o artigo 28, que trata das modalidades de licitação, né? E vem essa remissão aí no parágrafo 1º de que, além das modalidades referidas no caput, que são justamente as modalidades licitatórias que a nova lei prevê, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares, que vão estar lá depois no artigo 78. Quando você lê o teor desse parágrafo 1º, ele dá a entender que eles têm talvez um caráter substitutivo, né? Porque, além das modalidades, pode se servir dos procedimentos auxiliares. Mas eu acho que não é bem assim, porque é uma relação bem paralela e complementar. Porque a maioria desses instrumentos lá do rol do 78, eles vão preceder uma licitação futura, né? Então, primeiro você vai realizar o procedimento auxiliar e futuramente você vai realizar uma licitação que vai culminar com uma contratação. Qual é a exceção aí? E por isso eu coloquei esse símbolozinho de diferente. O credenciamento. Por quê? O credenciamento, por si só, diferentemente dos outros institutos, ele já vai ensejar uma contratação sem precisar de uma licitação que o suceda, tá certo? Então, o próprio credenciamento, ele já vai ensejar, não uma, mas, na verdade, várias contratações. Enquanto esses outros institutos aqui, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral, eles vão possivelmente ser sucedidos de uma licitação. Aí vamos voltar aqui. Essas figuras, elas não são inovações. Elas já tinham previsão normativa anteriormente
à exceção do credenciamento, que é uma construção doutrinária e da jurisprudência do TCU. Mas os outros, com destaque para esses que nós estamos tratando aqui, né? Inciso 3 e inciso 5, vocês podem ver aí, ó, todas as normas em que eles apareciam já, tá certo? Então, já são figuras conhecidas nossas na teoria, na legislação e na prática também, tá certo? E aí, o que é que a lei nova fez? Ela trouxe essas figuras para esse rol, classificou como procedimentos auxiliares das licitações e contratações, com vistas a uniformizar e sistematizar esse tratamento, né? Então, assim, foi um compilado. Institutos como o procedimento de manifestação de interesse, por exemplo, que estava previsto lá na Lei 8987, que é a lei de, sabe, concessões, ou na Lei 13.303, que é a lei das estatais, ou seja, que tinha um escopo de aplicação mais reduzido, foi trazido agora o PMI para a Lei Geral de Licitações. Então, ele passou a poder ser utilizado, né, para qualquer contratação, tá certo? E não mais ao âmbito específico dessas legislações. Aí eu pergunto para vocês, né? E esse rol de procedimentos auxiliares, será que é um rol taxativo? Ainda não há uma posição pacificada, já que a lei é nova, está tudo ainda no âmbito da teoria, né? A gente não sabe muito bem como vai ficar isso, mas a doutrina que sustenta que o rol seria taxativo, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 28, que é o que veda a criação ou combinação de novas modalidades de licitação. Então, se no parágrafo 1º já trata dos procedimentos auxiliares, né? E nesse parágrafo 2º se veda a criação de novas modalidades, talvez por analogia a gente podia, nós possamos sustentar que não seria possível criar outras figuras. O que é que eu penso? Como são modalidades acessórias, são procedimentos auxiliares que estão ali para ajudar a administração, eu acho que algum tipo de adaptação pode sim ser necessária e talvez a gente veja outras figuras surgirem sim. Então, em princípio, né, fica aí essas duas vertentes e vamos aguardar para a gente ver como é que essa questão vai se desenrolar no futuro, se realmente os procedimentos auxiliares são só esses mesmos, ali do 78, ou se virão outros formatos aí futuramente. Agora, a gente vai tratar dessas três figuras dentre os procedimentos auxiliares, que são os que prevêem expressamente a realização prévia de um chamamento público. Vamos começar pelo credenciamento, que, como já foi dito aqui, né, é uma figura conhecida nossa, bastante utilizada, e que ganhou aí, com a nova lei, uma definição positivada, né, e bem clara, segundo a qual é um processo administrativo de chamamento público, em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Então, de uma figura que não tinha nem previsão legal, né, a gente passa até agora o credenciamento figurando no rol de procedimentos auxiliares, ainda que de forma anômala, porque ele, diferente das outras figuras, por si só, já vai resultar em contratação, e ele ganha uma definição aí bem clara, tá certo? E que nos ajuda muito a compreender esse instituto, né? Pulando do artigo 6º, a gente vai lá para o 79, que vai trazer aqueles parâmetros mínimos que deverão ser observados para fins de credenciamento. Então, é muito interessante aí que o 79 traz três hipóteses em que o credenciamento ele pode ser utilizado. Em todas essas três hipóteses, a gente nota que a semelhança realmente é o fato de que não faz sentido você ter um certame licitatório, porque a administração ela pode e ela até tem interesse de fazer contratações múltiplas, plurimas, né? Então, ela consegue, para atender às suas necessidades, fazer várias contratações. Aí, o 79 diz que o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses: contratações
paralelas e não excludentes. Vamos lá. Caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. A administração, ela é melhor, o seu interesse é melhor atendido com várias contratações do que uma contratação só. Por exemplo, a administração quer realizar perícias, precisa contratar peritos para realizar perícias quando for necessário. Então, não é uma vez que vai surgir necessidade disso, pode também não ter uma frequência tão grande, pode não se ter conhecimento exatamente da demanda, engrandece se essa perícia for feita por pessoas diversas do que sempre por uma mesma pessoa. Então, a administração vai lá, abre um edital de chamamento, vai credenciar diversos peritos, tá certo? E quando houver necessidade, com base em critérios objetivos, vai distribuir a demanda que apareceu entre esses profissionais que atenderam aos requisitos mínimos e que se credenciaram. Então, são contratações paralelas, porque tem um perito fazendo uma perícia, outro fazendo outra, e são não excludentes, porque não é porque já tem uma sendo feita que não vai surgir necessidade de fazer outra. Isso também poderia ocorrer para realização de laudos, vistorias, enfim, dentre outras hipóteses. Inciso 2, a gente tem outra hipótese de credenciamento, que é quando a seleção dos profissionais fica a critério de terceiros. Então, o contratado não vai ser selecionado pela própria administração. A administração vai cadastrar, vai fazer o chamamento, credenciar, ver quem é que atende, fixar os valores pelos quais se dará a contratação, que deve ser sempre o mesmo, mas, em último grau, quem vai escolher quem vai ser contratado é o beneficiário direto da prestação. Nós vemos esse caso, por exemplo, com profissionais de saúde, que aí é a pessoa que vai se valer desse serviço, que vai lá, dentre os profissionais credenciados, escolher qual é o profissional que ele vai consultar. Exames também, clínicas de exame, quando, assim, né, parceria pelo SUS, enfim, aí você cadastra clínicas e os usuários, né, é que vão escolher onde é que eles vão fazer esses exames, por exemplo. Então, essa é outra hipótese de credenciamento. A gente também pode realizar credenciamento quando há mercados fluidos, quando há uma variação muito grande de preços e de condições da contratação, que de repente a melhor solução nesse caso, né, não é você ter um contrato com um valor fixo, que você ia precisar estar fazendo constantes reequilíbrios, reajustes, porque realmente os preços ficam defasados muito rápido. Então, nesse caso, a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. O artigo 79 continua no seu parágrafo único, trazendo umas regras, né, que a despeito da necessidade de previsão em regulamento, e nesse caso aqui a gente entende que deve ser um decreto, já tem aí uns parâmetros mínimos que devem ser observados pela administração. Quais são eles? A administração deverá divulgar e manter à disposição do público em sítio eletrônico oficial, e aqui pode ser o PNCP também, para quem for vinculado, um edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Então, esse edital, na vigência do credenciamento, ele tem que ficar aberto, né? E o tempo todo divulgado lá. Porque aí, quando novos potenciais interessados aparecerem, estando vigente o credenciamento, eles podem solicitar credenciamento e, se atenderem aos requisitos, vão entrar lá nessa lista também. Então, não pode delimitar um prazo específico. O credenciamento fica aberto por 15 dias. Depois, quem está lá na lista é que vai ser contratado e não entra mais ninguém. A nova lei traz essa previsão expressa, né, dizendo que o cadastramento deve ser permanente. Inciso 2. Na hipótese do inciso 1º do caput, que é aquele caso de contratações paralelas e não excludentes, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea, ou seja, quando não dá para contratar todo mundo de uma vez, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Claro, né, pessoal? Medida de isonomia, impessoalidade, da gente tentar contemplar
o maior número possível de credenciados, né? Então, vai ter que ter alguma lógica, vai ter que ter critérios objetivos e que vão ter sido estabelecidos previamente no edital de como é que essa demanda vai ser distribuída, tá? E aí pode ser com base, por exemplo, em sorteio ou assim, não sei, localidade, depende. Cada caso é preciso fazer um estudo, né, para ver realmente quais são os critérios que vão atender da melhor forma, tá bom? Inciso 3. O edital de chamamento de interessados deverá prever condições padronizadas de contratação. E nas hipóteses do inciso 1 e 2, ou seja, a exceção dos mercados fluidos, deverá definir o valor da contratação. Então, esse valor não vai ser então, esse valor da contratação, ele já deve vir definido e quem vai participar do credenciamento já sabe quanto é que vai receber, tá bom? Então, lá, voltando para o exemplo das perícias que nós falamos, né? Já vai ter fixado o valor por perícia. Então, quem tiver interesse de se credenciar para fazer uma perícia e receber aquele valor, pode participar do credenciamento. Inciso 4. Na hipótese do inciso 3, que é aquela dos mercados fluidos, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Quais seriam exemplos desses mercados fluidos? A gente pode pensar aqui no valor da gasolina e de passagens aéreas, por exemplo, que são mercados que oscilam bastante, né? Vocês sabem disso, que a gente vive também na prática essa questão. Então, como é que a administração vai fixar um preço se cada semana o valor é diferente? Então, quando a administração quiser contratar, ela vai lá, faz uma coleta desses preços, né? Registra as cotações vigentes naquele momento, lança lá, e aí quem tiver interesse de ser contratado nesse valor, né? Ou ele continua credenciado porque já estava, ou ele vai se descredenciar porque o valor não é mais interessante. Inciso 5 traz uma regra aí que veda a subcontratação sem autorização da administração. Então, assim, não é uma vedação absoluta, né? Mas é preciso que a administração aqueça com essa subcontratação. Isso faz todo sentido, porque se você está justamente tendo todo esse trabalho aí para fazer o credenciamento, se você verifica condições, requisitos, se você só credencia quem realmente atendeu aqueles parâmetros do edital, não faria sentido você permitir a subcontratação sem nenhuma ressalva, né? Porque seria a mesma coisa do que você está ampliando para pessoas que, na verdade, não estariam credenciadas. E, por fim, será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Então, quando não for mais interessante para a pessoa interessada, né, fazer parte daquele credenciamento, ele pode se retirar. A administração também pode descredenciar mediante o desatendimento, por exemplo, dos requisitos que haviam sido fixados, ou mesmo quando já houve uma contratação e essa não se deu, não transcorreu de forma satisfatória, não é mais interessante que aquele particular figure aí no rol de credenciados. Como isso pode ser entendido, né, como uma ofensa, algum direito, algo assim, é bom que esses critérios realmente eles venham já todos definidos no edital de chamamento, que fique bem claro quando é que a administração pode fazer o descredenciamento de algum interessado. Aí, eu trouxe aqui para vocês um caso prático que a gente fez recentemente no município, que é um edital de credenciamento de 2022, ainda feito com base na Lei 8666, mas que já mostra aí todos esses aspectos, né, que a nova lei também traz. Então, foi um edital de credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas com experiência na área, então aí já vem um critério que vinha lá no edital dizendo como é que tinha que ser essa experiência na área, para prestação de serviços de arte urbana na modalidade grafite e muralismo, para eventual contratação de profissionais que atendam às exigências, visando a realização de oficinas educativas culturais e intervenções artísticas, pinturas de painéis e muros e locais de visibilidade pública na cidade. Então, talvez vocês já tenham visto que em alguns pontos, né,
da cidade, tem esses painéis pintados de grafite e tal. E aí, como a gente vai contratar, né? Quem é que vai pintar? Quando surge a necessidade de pintar um painel, quem é que vai fazer esse serviço? A prefeitura, né, entendeu por abrir esse edital de credenciamento, já é o segundo edital, foi feito acho que no ano passado também, e aí ele já vai ter o rol desses profissionais cadastrados quando surge, aqui ó, isso aqui é uma notícia do Diário de Pernambuco, o que está em consonância também com aquela ideia de dar a maior publicidade possível, né? Então, fazer com que mais pessoas possam ter conhecimento que esse edital está aberto. Aí ele diz aqui, ó, lançado edital, o objetivo é fomentar a realização de painéis de arte urbana na cidade, bem como promover oficinas educativas culturais, traz novidades, o cachê do artista aí já vem fixado também, que é o que a lei diz, ele tem que saber quanto é que vai receber de antemão, então já está fixado aqui, é o mesmo valor para todo mundo, só varia aqui se o cachê é para categoria de pintura de painel ou se é para categoria de realização de oficinas, tá certo? E aí, nesse caso, ainda foram previstos critérios de paridade de gênero e paridade de cor, raça, etnia para pretos, pardos e indígenas, tá? Uma coisa interessante desse caso aqui, essa notícia, é que o edital, com a participação desse pessoal da cena do grafite, eles foram convidados, né? Foram feitas reuniões abertas com eles para discutir a forma de fazer também. Então, tudo também dentro dessa nova lógica que a lei busca trazer, o setor privado e até os futuros contratados, né? De saber qual é a melhor forma de fazer, o que é que vocês acham, né? Por ser uma coisa específica. E aí houve essa participação também do pessoal, né? Houve uma série de contribuições que foram avaliadas, né? E houve essa troca desse caso aqui. Tem uma pessoa com dúvida. Eu também não sei como é que levanta a mão, mas pode. Desculpe, doutora Raíssa, porque não está aqui aparecendo a mãozinha para levantar para pedir a oportunidade, né? A senhora falou aí sobre a questão do credenciamento permanente. Aí me surgiu uma dúvida, né? Que já vai ter as pessoas cadastradas, não é verdade? E em caso de exclusão, existe um limite desse cadastramento ou não é ilimitado para que essas pessoas, pela nova lei, para que possa concorrer a esses editais de licitação? É que não é bem concorrer, né? Já que todo mundo que atenda pode participar, o que você não garante é que a pessoa será contratada. Por exemplo, ela pode entrar lá no final, de acordo com os critérios de distribuição, né? Vamos dizer que ela entrou depois, que a ordem, vamos supor que importe a ordem de credenciamento. Então, como ela se credenciou por último, ela entrou lá no final dessa lista, né? Ou todo mundo que já estava numa data X, foi realizado um sorteio e foi feita uma ordem. Aí, quem se cadastra depois disso vai ficando na ordem que se cadastrou, né? Então, realmente pode ser que não dê a volta completa na lista e que essa pessoa não seja contratada por falta de demanda, na verdade, ou porque o prazo de validade chegou ao fim, né? Então, assim, não é uma garantia de contratação. É uma garantia de que a pessoa pode se credenciar a qualquer momento, desde que cumpra com aqueles requisitos. Mas realmente a gente não garante que haverá a contratação de todos, tá certo? Obrigada. Nada, de nada. Aí, deixa eu ver aqui. Olha, quanto aos critérios. Deixa eu ver que tem outra colocação aqui. É porque todos os critérios devem estar bem estabelecidos. Isso. Tem que estar tudo fixado. Tanto quem pode se credenciar. Por exemplo, nesse caso aqui, exigia experiência prévia. Então, não posso eu chegar achando que eu pinto muito bem, querendo me credenciar para pintar um painel que vai ficar na cidade, né? Em algum ponto relevante da cidade, né? Então, realmente há critérios objetivos. Ó. Nesse caso aqui, para vocês verem, diz aqui, ó. A classificação dos artistas credenciados se dará por meio de sorteio público, seguindo critérios de paridade de gênero e racial.
Além disso, os artistas que ainda não prestaram nenhum serviço para o programa Colorindo o Recife terão preferência no sorteio. Tá certo? Então, isso aí são critérios objetivos para ver como é que essa demanda de painéis vai ser distribuída. Se ao longo da validade desse credenciamento, por exemplo, de 1 ano, só surgirem 5 painéis para ser pintados, só vão ser contemplados 5 credenciados. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo, que também é um caso de credenciamento. Edital de chamamento público para credenciamento para prestação de serviços técnicos profissionais para realização de avaliação de imóveis e elaboração de laudos para fins de determinação de valor locatício, compra e venda e demais finalidades para funcionamento de unidades educacionais da Secretaria de Educação. Então, quando surge a necessidade da Secretaria de Educação de fazer alguma avaliação de bem para alguma finalidade, ele já tem esses profissionais. E aí, nesse caso aqui, tinha vários requisitos, porque ele tem que ser filiado ao CREA, ao CAL, ele tem que ter feito não sei quantos laudos antes dessa área, né? Então, realmente, eles atendem a vários requisitos. E aí, conforme for surgindo essa demanda da administração fazer o laudo, e são contratações paralelas, porque ela pode, por exemplo, querer avaliar 2 imóveis simultaneamente, né? E aí vão ter mais de um credenciado trabalhando ao mesmo tempo, tá certo? Finalizado o credenciamento, não sei se ficou mais alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, antes da gente passar para o procedimento de manifestação de interesse. Podemos seguir? Vamos lá. Voltando lá para o rol do artigo 78, vocês lembram que a gente pensou os 3 procedimentos auxiliares em que havia previsão de realização de chamamento público. A gente acabou de ver o credenciamento, que é o mais diferente de todos, porque é o que resulta em uma ou mais contratações. Aqui a gente vai tratar agora do procedimento de manifestação de interesse, que está previsto no artigo 81, e que aí ele realmente é um procedimento auxiliar propriamente dito, porque ele pode ou não resultar em uma contratação futura após a realização de uma licitação. Então, é um procedimento meio, né? Ele, por si só, não resulta em uma contratação. A administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de um edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. Mais uma vez aqui a gente vê a previsão, né, de que é necessário um regulamento, tá, para detalhar. Mais uma vez, eu acredito que deva ser por decreto, tá? Mas os parágrafos aqui, eles já vão trazer umas diretrizes para a gente entender bem essa figura do PMI, que também não é uma novidade. Inclusive, a gente já realizou no município, e eu vou falar desse caso para vocês mais adiante. Esse aqui tá nessa lógica mesmo de chamar o particular para conversar, né, de sentar na mesa para dialogar, tá certo? Então, assim, ó, aqui no parágrafo 1º diz que os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para licitação, realizados pela administração ou com sua autorização, estarão à disposição dos interessados. E o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. Trata-se de um certame, de um chamamento público, que vai ser feito com algum objeto específico, geralmente numa área técnica, numa, assim, questão mais, geralmente, assim, tecnologia, sabe? Umas coisas, assim, que a iniciativa privada é que detém o conhecimento e que pode contribuir da melhor forma, seja por conta dessa parte técnica, seja por conta da parte financeira, tá certo? Então, você faz esse convite para eles apresentarem um projeto que pode ser estudo, investigação, levantamento, buscando essa solução que a administração está precisando, para que ela seja feita da melhor forma, para que ela seja financeiramente viável e que para que esse certame futuro ele seja exitoso, né? Então é tipo assim, vamos deixar quem sabe fazer. É claro que o julgamento dessas propostas vai ser feito pela administração, que não precisa escolher um só, tá certo? Também pode
pincelar ideias que vieram em estudos apresentados por empresas diversas, tá? Para formar a sua solução que será futuramente licitada. A administração aqui, ela não vai gastar nada com isso, tá bom? A remuneração do eventual vencedor ou dos vencedores, ela só vai acontecer se esse PMI der ensejo a uma contratação futura e se essa licitação ela for exitosa. Se for fracassada ou se a administração entender que não vai licitar, o particular ele não vai ser remunerado, tá bom? Então, isso é o que vem aqui nessa parte final que diz que os dispêndios deverão ser ressarcidos, né, pelo vencedor da licitação. Então, se não tiver licitação ou se não tiver vencedor, o particular não vai ser ressarcido e ele tem que estar ciente disso. O parágrafo 2º diz que a realização pela iniciativa privada desses estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do PMI não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Então, quem ganhou o PMI, ou seja, quem trouxe a melhor solução, quem trouxe a solução que a administração escolheu para licitar, se ela realmente for licitar, ele não vai ter preferência nenhuma na licitação para realizar o objeto. Ele vai concorrer junto com todo mundo, ele vai apresentar a proposta, né? Ele vai participar do certame, o que é uma diferença, né? Ele fez o projeto e ele pode participar. Isso aí foi uma coisa que a lei mudou, mas ele não tem direito de preferência. Então, ele vai competir em igualdade de condições com os demais. Inciso 2. Não obrigará o poder público a realizar licitação. Como nós dissemos aqui, não tem essa vinculação, né? O particular, ele vai estar ciente, porque vai ter lá no edital, e já está aqui na própria lei, que se a administração entender por bem, ou porque não achou uma solução, ou porque, enfim, não vai listar naquele momento, tá? A administração não está obrigada a isso. Não implicará por si só o direito de ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração, então isso também não está garantido. Se tiver licitação e se alguém vencer, tudo bem, vai ser ressarcido. Se não tiver, não vai. Inciso 4. Será remunerada somente pelo vencedor, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Então, veja aí, né? Além de não ter essa remuneração garantida, ainda é expressamente vedada a cobrança de valores do poder público. Então, assim, é uma solução que envolve alta tecnologia, alta capacidade técnica para fazer um projeto de uma solução inovadora, algo diferenciado que não é comum no mercado, tá? Que mesmo assim o particular pode ficar sem remuneração e que o poder público não será onerado com isso aí. Ele vai poder contar com essa solução sem ter dispêndio nenhum, porque se a remuneração vier, ela vai vir do setor privado. Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o CAPT, a administração deverá elaborar o parecer fundamentado com a demonstração de que o produto entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem. Então, isso aí significa que a escolha, dentre as soluções que apareceram, da solução vencedora, ou mesmo do conjunto de soluções que vão ser adotadas, ela, obviamente, tem que ser justificada, né? Por que essa solução foi a melhor? Por que ela atende? Por que é ela que supre? Por que é ela que vai resolver aquele problema que a administração trouxe aí quando abriu o edital de PMI, tá certo? Isso aqui também não foge do que nós já sabemos, né, de que todas as decisões da administração deverão ser motivadas, tá? Parágrafo 4º. O procedimento previsto no caput poderá ser restrito a startups. Então, você pode fazer uma PMI, tá, que só startups possam participar, justamente para incentivar, né, esse nicho aí. E por estar em voga essa parte de tecnologia, né, o legislador trouxe aqui essa possibilidade de você fechar uma PMI só para startups. Nesse ponto aqui, eu queria só acrescentar. Na legislação atual, juntamente ao PMI, a gente tem o MIP,
né? Que é a manifestação de interesse privado, que muda do procedimento de manifestação de interesse com relação à iniciativa. Nesse caso aqui, é o poder público que convida, né? No MIP, é o particular que chega junto para trazer uma solução, espontaneamente, tá certo? Apesar de não haver previsão expressa dessa outra figura na nova lei, a doutrina entende que ela ainda é possível. Porque, primeiro, nada impede que o particular chegue de uma forma formal, né? Protocole, oficie, enfim, que traga essa solução, tá certo? Então, não seria vedado isso, só que essa proposta ela vai ter que ser vai ter que ser seguida de um PMI, porque com base nela a administração não pode escolhê-la de cara, né? Já que chegou uma e se aquilo realmente despertou o interesse da administração, a solução nesse caso seria abrir o PMI para poder ampliar esse debate, trazer mais interessados para que outras propostas também possam ser apresentadas. De repente, algum até atende melhor a solução, né, do que aquela lei. Sobre startups, né? A gente tem o marco legal das startups, né, que traz essas figuras, tem o assim detalhamento delas, mas a lei aqui pincela dizendo que são assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto. Então, a lei faz esse recorte de quem seria startup, mas eu acho que essa definição ela tem que ser complementada com aqueles requisitos presentes no marco legal das startups. Vocês viram aí comigo que o procedimento de manifestação de interesse é uma solução interessante, mas é uma solução burocrática também, não é tão simples, né? E surge com a sua ampliação, né? Agora, como vem na Lei Geral de Licitações, pode ser que os PMI sejam utilizados com maior frequência, mas com isso a gente vai enfrentar alguns desafios. Quais são eles? A necessidade de objetiva ponderação do que será ressarcido pelo vencedor, né? Então, que custos decorrentes da propositura dessa solução, né? Exatamente o que é que, se houver remuneração, o vencedor vai ser remunerado. É pelas horas técnicas de quem fez, é pelos gastos efetivos que ele consiga comprovar, entendeu? Então, assim, como vai ser mensurada essa remuneração? Segundo ponto, necessidade de aumentar o grau de confiança na administração pública, que muitas vezes abre PMIs que não vão desembocar em futuras contratações e, assim, desestimulam a participação da iniciativa privada. Então, vamos dizer que a administração acha isso muito legal, vê que não vai ter custo para ela, resolve fazer um monte de PMI, mas no final nunca contrata. Então, vai perder a credibilidade quando resolver abrir um novo edital. O privado simplesmente não vai ter mais interesse de participar, porque já vai saber que as chances de haver ali uma contratação futura são muito pequenas. Então, é preciso pensar direitinho quando é que eu vou abrir, quando é que eu realmente tenho interesse, quando é que isso realmente vai possibilitar a realização de um certame e de uma futura contratação, para a gente não banalizar a utilização desse instituto. A terceira dificuldade seria a necessidade de fundamentar adequada e suficientemente a seleção do vencedor. É aquele parecer lá que a própria lei prevê, né? Inclusive, a partir de uma equipe técnica capacitada e estruturada ao enfrentamento da temática e menos suscetível a fenômenos de captura. Se a gente está tratando aqui de um aspecto tão técnico, tão específico, de soluções tecnológicas inovadoras, tão peculiares, né? Quem é que tem condições de julgar isso aí, de julgar essas propostas e esses projetos, né? Então, a administração vai ter que se valer de uma comissão
integrada aí por pessoas com efetiva capacidade técnica, né, de fazer esse julgamento, entre aspas, mas que, ao mesmo tempo, não sejam, de repente, pessoas já do mercado e que estejam lá para serem suscetíveis ao fenômeno de captura, tá? Que significa, assim, de que ele está tão envolvido nesse mercado que ele já chega com pré-julgamentos, né? Que ele já tem relações com essas pessoas, então realmente precisa de uma comissão que, ao mesmo tempo, tenha capacidade técnica, mas que seja também imparcial. Por fim, nós temos a necessidade de abertura de PMIs que signifiquem efetiva abertura dialógica com a iniciativa privada, possibilitando a construção de soluções que, de fato, contemplem as contribuições realizadas. É meio óbvio, né? Mas nem sempre acontece. Você quer ouvir todo mundo, mas, de repente, você não liga para aquilo ali. É preciso que haja essa preocupação de que não seja algo teórico, né? De que realmente essas contribuições prestadas pela iniciativa privada, elas de fato sejam consideradas para a solução que a administração vai adotar. Então, assim, de repente, talvez seja legal não só justificar por que você escolheu aquela solução ali, mas também por que você não escolheu a solução B, C e D, né? Porque essa justificativa pode fazer com que num chamamento futuro, aquele particular que não foi contemplado nesse caso compareça novamente, porque ele compreendeu por que aquela solução que ele propôs não atendeu naquele caso específico. O caso prático que eu trouxe aqui para vocês, obviamente, não foi realizado com base nessa nova lei, né? Mas foi realizado com base no nosso decreto municipal 34549, tá certo? Que é super recente, né, de 2021, e foi uma PMI para apresentação de estudos de modelagens técnico-operacional e de engenharia, modelagem econômico-financeira e modelagem jurídica, com finalidade de auxiliar a administração pública municipal na estruturação de parcerias com o setor privado que envolvam soluções de redução de custos de energia elétrica de equipamentos públicos municipais através de usinas de energia fotovoltaica por meio da utilização de ambiente de contratação livre ou de geração distribuída. Então, a administração percebeu um problema, que é o consumo de energia, problema de todo mundo, mas imagina isso no âmbito do município, não sabe como resolver, diz assim, eu queria soluções tecnológicas inovadoras que pudessem fazer, que possam gerar uma redução do consumo de energia, ainda que para isso eu tenha que fazer investimentos, né? Então, ela abriu a PMI para que empresas especializadas nessa área, empresas de consultoria, possam apresentar esses estudos técnicos, financeiros e jurídicos para ajudar a estruturar, nesse caso aqui, por ter sido feito com fundamento nesse decreto, o PMI precede uma PPP, uma parceria público-privada. Então, até para saber como desenhar essa PPP, a administração precisou consultar o setor privado. Qual é a melhor forma de fazer? Como é que a gente pode? Quais são as soluções existentes no mercado que, de repente, já estão sendo utilizadas por grandes empresas e que o poder público não está se valendo ainda porque não tem conhecimento ou porque não sabe como fazer, né? Então, nesse caso aí, a gente vê que se amolda também bastante a essa ideia que a nova lei trouxe. Aí aqui, ó, diz que a prefeitura não terá qualquer ônus nos estudos de viabilidade, ficando a cargo da concessionária vencedora da licitação o ressarcimento dos custos à consultoria que vai elaborar essas análises, tá certo? Teve uma pergunta que eu não consegui ver, se puder refazer. Deixa eu ver aqui. Dentro desses desafios, existe alguma relação que o particular seja vetado pelo grau de parentesco com algum membro da administração pública? Certamente vão valer aqueles mesmos requisitos, né, que nós já vimos nos certames atuais, tá certo? Vai se sujeitar, sim, quanto aos sócios das empresas, diretores, representantes, vem aquelas mesmas vedações, tá? Alguma dúvida sobre PMI, pessoal? Alguma consideração?
Então, a gente... Oi. Carlos André, tudo bem? Oi, tudo bom? É só uma pergunta. Você considera que esse processo de chamamento, ele é auto-aplicável ou ele depende da expedição desse regulamento? Eu acredito que já pode ser aplicado, sim, por conta de toda essa legislação que nós já temos, tá? Porque, a não ser que em algum ponto, por exemplo, nós aqui no município, né, a gente tem esse decreto, a não ser que em algum ponto ele conflite com essas normas gerais trazidas pela lei, eu acredito que a gente já poderia fazer sim. Embora, por cautela, né, eu acho que deva ser regulamentado primeiro. Não sei o que é que Danilo pensa nesse ponto aí, porque é um tema que a gente já vem debatendo, né? Onde é que a gente realmente tem que regulamentar, onde é que não precisa ainda. Não sei o que é que Danilo acha. Essa questão do chamamento a gente já pode aplicar com base, como o Raíssa falou, né, na legislação que já existe. Né? A gente já tem decreto sobre PMI, já é feito, né, chamamento para credenciamento. A não ser que tivesse alguma coisa diferente, né? Alguma coisa assim que... Com fundamento na nova lei, eu não sei se ela tem alguma previsão específica exigindo o regulamento para aplicar o... Não, então, ele fala em... Todos esses artigos aqui, eles falam em regulamento. Aqui, ó. 81. Eles falam. Aqui, ó, na forma de regulamento. Artigo 81. Questões de relevância pública na forma de regulamento. Mas a própria lei traz os parâmetros mínimos. Por exemplo, o que é principal já está aqui. Que é falar que ele pode participar do certame, mas que não tem direito de preferência, que ele não pode ser remunerado pelo público, que se ele for remunerado tem que ser pelo privado. Então, para mim, as balizas principais já estão aqui. De todo jeito, a gente vai ver se elabora esse regulamento até abril do próximo ano, né, Raíssa? A gente está correndo para ver se regulamenta tudo. No âmbito federal ainda não houve regulamentação desses artigos todos aqui que eu estou tratando com vocês. Ok. Uma última ponderação é a seguinte. Se uma empresa vem e apresenta um projeto, e vem outra e apresenta um projeto bem similar, mas com um custo inferior, com um custo bastante inferior. Eu não sei como é que vai se dar esse processo aí. Como eu havia falado, não precisa escolher uma única solução. Você pode fazer um compilado. Então, se alguém oferece uma proposta mais interessante no aspecto da concepção, da ideia, mas outra proposta, de repente, quanto à parte financeira, traz uma ideia melhor, a gente pode fazer um compilado de soluções. O que é que vai precisar ser definido aí? Se houver ressarcimento, como é que ele vai ser feito? Então, eu vou ter que, de algum modo, mensurar que eu, por exemplo, peguei 80% desse projeto e 20% desse, porque se for caso de ressarcimento, eu vou ter que seguir aí essa mesma proporção na remuneração. Mas nada obsta que haja esse compilado. Ok, obrigado. Tá certo? Porque, como nós vimos aqui, realmente é um debate, é algo aberto, é aquela chuva de ideias mesmo, e quanto mais tiver, melhor. Então, gente, para a gente já ir para o último tópico aqui do nosso encontro hoje, a gente vai tratar do registro cadastral, que também é um procedimento auxiliar que figura lá no rol do artigo 78, que também já é um conhecido nosso, que tem previsão na Lei 8666, mas que assume com a nova legislação um papel, né, mais relevante, uma amplitude maior, e nós vamos ver aqui por quê, tá certo?
Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado disponível no PNCP para efeito de cadastro unificado de licitantes na forma disposta em regulamento. A novidade aqui é justamente a previsão desse cadastro unificado, que vem da ideia de centralizar, né, da gente fazer um cadastro maior, seja com relação ao número de participantes, seja com relação aos dados que vão constar desse cadastro, a facilitar também a vida das empresas que não teriam que ficar se cadastrando em diversos cadastros, cada um com suas exigências próprias, tendo que renovar a sua documentação, né, em vários cadastros distintos, com uma maior dificuldade de acesso e de consulta. De repente, quando há aplicação de uma sanção em um certo âmbito, e aí você tem que saber aquele cadastro para tomar conhecimento disso. Então, assim, é para fazer um compilado, um cadastro unificado, disponível eletronicamente, tá? E que vai possibilitar um maior número de participantes e um maior número de informações, construindo realmente um banco de dados que a administração de todas as esferas possa se valer com agilidade, né, e com eficiência, tá? Então, a ideia, ela é muito boa. O Sistema de Registro Cadastral Unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e está permanentemente aberto aos interessados. Será obrigatória a realização de um chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para a atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Então, não é que você só pode se cadastrar ou atualizar a sua documentação uma vez por ano, não. Mas esse chamamento mais formal, assim, embora o cadastro esteja sempre aberto, vai ter que ter um chamamento formal, no mínimo, anualmente, tá certo? Para que novos interessados possam vir e também para que haja atualização dos registros existentes. Parágrafo 2º diz que é proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Então, a documentação é aquela ali que vai estar prevista, tá? Sendo proibida a exigência, assim, pontual desse registro cadastral complementar. Isso não significa que documentos de qualificação técnica, por exemplo, não possam ser exigidos, tá? Isso se refere àquela, assim, documentação básica mesmo, principalmente de habilitação. Parágrafo 3º. A administração poderá realizar a licitação restrita a fornecedores cadastrados, e aqui é uma novidade, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para cadastramento. Na hipótese acima, será admitido que o fornecedor realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para a prestação de propostas. Então, ela é fechada entre aspas, né? Ela é fechada, ela é restrita aos fornecedores cadastrados, mas quem ainda não está cadastrado pode se cadastrar no prazo previsto para a apresentação das propostas. Aí, aqui são algumas observações adicionais que vem no artigo 88. Vê só. A inscrição ou atualização do cadastro pode ser requerida a qualquer tempo pelo interessado. Então, a empresa ela deve diligenciar para que a sua documentação esteja sempre atualizada no cadastro, certidões, enfim. Pelo fato de ser um cadastro único, né, a gente vê esse incentivo para que haja esse cuidado de manter a documentação sempre atualizada. Isso vai facilitar muito nossa vida na prática também, né? De não ter que estar pedindo renovação de certidão, essas coisas. Para ele estar com o cadastro ativo, realmente ele tem que estar todo ok. O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas. Então, isso dá a entender que serão grupos, né? Vão ter uns grupos lá por áreas, com subdivisões, enfim, que seja como se pretende realmente em um cadastro gigante, né? Esse cadastro ele vai ter que ser dividido e subdividido em categorias específicas.
Ao inscrito será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Então, a forma de comprovar que ele está com o cadastro ativo, atualizado, né, é esse certificado, tá certo? Ele vai apresentar esse certificado válido em detrimento de apresentar a cada certame toda aquela documentação. A atuação do contratado, e aqui é uma novidade legal, será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e as eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição foi realizada. Imagina se a gente tem aí realmente um cadastro unificado, bem amplo, gigante, e que os contratantes eles voltem nesse cadastro para avaliar o desempenho das empresas nas contratações firmadas, né? A gente pode ganhar muito com isso, porque a gente sabe dos problemas que advêm de contratações geralmente realizadas por pregão, né? Que a gente foca no menor preço, mas que acaba vencendo empresas que não têm a menor condição de realizar o objeto. Então, aqui a gente vai ter esse assento da vida da empresa com a administração. Que contratos ela já firmou, como foi que ela desempenhou, se não desempenhou, tá certo? Então, esses dados, eles também vão constar desse cadastro, bem como eventuais penalidades aplicadas. Isso não é uma penalidade em si, né? Constar desse cadastro, essas informações, não é uma penalidade, mas realmente é uma previsão que a lei traz de registrar o desempenho na execução contratual. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, que é isso aqui que nós acabamos de falar, depende da implantação e regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho. Como essas informações sobre desempenho constantes do cadastro não são uma sanção, mas são um fator que pode ser utilizado para outras contratações, é preciso que haja um cuidado no registro dessas informações. Então, é isso que se quer dizer aqui, né? Que tem que seguir critérios, que tem que ter uma cautela, né? Possivelmente o oferecimento de alguma oportunidade de a empresa se manifestar também, tá certo? Para que esse registro realmente possa ter feito. E em paralelo ao registro dessas informações, entre aspas, negativa, a gente vê que o intuito realmente é o de prestigiar as empresas consideradas com ótimo desempenho. E como é que isso pode se dar? A própria lei prevê hipóteses em que esse ponto aqui ele pode ser utilizado como um fator distintivo, por exemplo, como um critério de desempate, ou também pode ser utilizado para fins de contratação direta, tá certo? Então, não é só registrar o mau desempenho, é também, de algum modo, prestigiar as empresas com ótimo desempenho, incentivando, assim, né, que as empresas realmente se esforcem para cumprir da melhor forma os seus contratos. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro, tá? Isso também não é uma sanção, mas a partir do momento que você não atende ou que vence uma documentação ou que acontece algo nesse sentido, esse registro ele poderá ser alterado, suspenso ou cancelado. E, por fim, o interessado que requerer o cadastro poderá participar de processo licitatório até a decisão da administração, mas a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado, tá? Então, assim, se a administração não forneceu o certificado ainda, apesar de o particular ter fornecido a documentação, ele também não vai poder ser prejudicado por isso. Então, ele vai conseguir participar do certame, tá certo? Mas a contratação em si, caso ele vença, fica condicionada à efetiva emissão do certificado, tá? Pessoal, é isso. A gente tratou aí dessas 3 figuras no rol de procedimentos auxiliares que prevêem a realização em seu bojo de um chamamento público.
eu espero que eu tenha conseguido tratar desses pontos da nova lei, né? Sem que tenha sido assim tão cansativo, mas realmente nessa fase embrionária que nós estamos, a gente acaba tendo que ficar mais na parte teórica mesmo, no que a lei traz, ainda sem ter como trazer muita experiência prática para compartilhar com vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, algo mais que eu possa esclarecer, fiquem também livres para mandar e-mail, tá aí na tela, tá bom? Ou até, se quiserem discutir alguma coisa agora, podem questionar. Quando a senhora estava falando sobre o PMI, eu fiquei me perguntando qual seria a diferença entre o procedimento e o diálogo competitivo. É fato que é um procedimento auxiliar ao PMI, não é? E o diálogo competitivo, uma modalidade de licitação em si, mas aí quando a gente se vê naquele desafio de trabalhar com o PMI para que a gente tenha uma contratação ao final, eu fiquei me perguntando, por que não, então, a gente partir do diálogo competitivo? E aí eu não consegui distinguir muito bem. E eu queria saber se a senhora conseguiria me ajudar nisso. Eu acho que o principal fator é justamente isso. O diálogo competitivo, você já está no certame, né, licitatório, você já começou. Você está durante o certame construindo aquilo ali. Enquanto o PMI, ele é prévio e nem garante, né? Você nem sabe se vai ter uma licitação futura. Entendeu? Eu acho que o principal fator seria esse. Para mim, ele reflete que você está assim num estágio mais embrionário ainda, que você não consegue nem saber se o certame ele será efetivamente viável. Não sei se era essa a sua dúvida. Era assim. Mas eu confesso que na prática, né, a gente fica num terreno meio nebuloso mesmo. Talvez quando começar a aplicar, isso aí fique mais evidenciado, mas eu acho assim que até para você elaborar o edital, por exemplo, né, você pode achar que o PMI ele é necessário, porque você não tem dados, você não consegue nem elaborar o seu edital. Entendi, doutora. Muito obrigado. Um colega meu havia também lançado uma pergunta aqui no chat, eu não sei se, acho que se perdeu, que era como poderia se garantir que não houvesse um direcionamento para determinada pessoa ou empresa. Acho que ele estava se referindo ao PMI também. Pronto. É o problema que a gente se depara sempre, né? A gente tem que adotar medidas de cautela no que for possível no edital, né? E para mim é muito relevante o fato de a própria lei exigir nominalmente esse parecer fundamentado, dizendo por que você está escolhendo aquela solução, entendeu? Como geralmente são questões de alta complexidade técnica, né? Eu entendo que esse parecer ele tem que ser redigido por assim pessoas que tenham assim conhecimento nessa área, que tenham capacidade de avaliar, né, essa solução, e ele vai ter que justificar com base nesses critérios objetivos e numa fundamentação. Eu acho que, bom, a gente sabe que infelizmente tudo é possível, mas eu acho que isso aí dificulta e já dá uma segurança maior, né? Um edital bem feito, como nós sabemos, sempre ajuda, né? Se a gente conseguir lá pontuar critérios, como já é feito hoje em alguns tipos de chamamento, né? Que você tem notas lá para cada item, se ele atende mais, se atende menos, dentro de cada parâmetro daquele que você precisa para uma solução, do que é que você espera ali, né? E aí, se ele atende em grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, e prevê ali uma lista de 20, 30 critérios diferentes, avaliar, juntar isso aí, uma nota que vai sair daí, com um parecer fundamentado, com as razões pelas quais aquela solução é a que melhor atende a administração, eu acho que com tudo isso a gente dificulta esse tipo de favorecimento. É isso então, pessoal. Danilo, se quiser fazer um fechamento. Então, só agradecer aí, principalmente a Raíssa, pela excelente apresentação. Como o Luciano falou, né? Estou vendo aqui, tem mais de 100 pessoas aqui nessa sala virtual aqui, que acho que isso demonstra o interesse, principalmente em relação a temas que envolvem a nova lei, né? Que
daqui a um ano é o que vai estar valendo, e é importante que a gente vá se familiarizando para que essa transição seja o menos traumática possível. E agradecer a presença de todos, né, a participação. Tanto esse vídeo como os outros, a gente está vendo como faz para deixá-los disponíveis para consulta, para quem não pôde assistir ao vivo. Provavelmente no site da Procuradoria a gente está vendo ainda como fazer isso, né? Então, no mais, agradecer também a Lenilda e Luciano aí de novo pela organização e pela divulgação. E, oportunamente, a gente divulga os próximos eventos para todos. E bom dia a todos e até a próxima. Bom dia, doutor, e até a próxima, com certeza. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo pelo tempo de vocês, tá? Gostaria de agradecer também. Foi muito bom, foi bastante instrucional, né? E é uma forma de nós estreitarmos diálogo, estar diante de vossa pessoa, né, procuradora, é um privilégio muito grande para todos nós, né, dando esses esclarecimentos, né? Muito obrigada por tudo, por todo o carinho, toda a receptividade, todo o conhecimento compartilhado. Um abraço. Estamos sempre aqui, pessoal, disponíveis para atender vocês, viu? Podem contar com a gente.